Olá pessoal, continuando aqui com a resolução de equações não lineares, vou mostrar hoje o método de Newton, também conhecido como método de Newton-Raphs. O método de Newton é uma das técnicas mais populares para se determinar raízes de equações não lineares. Existem diversas maneiras de a gente deduzir a fórmula do método de Newton, e a que eu vou apresentar aqui é baseada no polinômio de Taylor, que vocês já devem ter visto em algum cálculo na parte de séries. Então, a gente vai pegar a aproximação polinomial para f de x em torno do meu ponto xk menos 1 da seguinte forma. O f de x vai ser igual ao f de xk menos 1 mais x menos o xk menos 1, f' aplicada no ponto xk menos 1, mais um resto. Aqui o f' é a derivada primeira. Se a gente desprezar esse resto, esse erro, colocar ele como sendo zero, a gente pode aproximar a nossa função f de x pela função aplicada no ponto xk menos 1, mais x menos xk menos 1, que multiplica o f' aplicado no ponto xk menos 1. Então, quando a gente substituir no lugar do meu x a raiz r, que é onde a minha função é igual a zero, eu vou ter a seguinte expressão. Então, aqui vai ser zero, e no lugar do x eu vou colocar o r. Então, vai ficar f de xk menos 1 mais o r menos xk menos 1, que multiplica o f' no ponto xk menos 1. Isso vai ser aproximadamente igual a zero, que é quando eu apliquei o r aqui, Então, ficou f de r, que é zero, porque é a raiz. Passando esse termo por outro lado e dividindo aqui por f' de x, com esse f' de x aplicado no ponto xk menos 1 diferente de zero, passo esse menos xk menos 1 para o outro lado, e a gente vai ter, então, que a nossa raiz pode ser aproximada por essa expressão. Dessa forma, o método de Newton pode ser definido da seguinte forma. Então, meu xk vai ser igual a xk menos 1 menos o f aplicado no ponto xk menos 1 dividido pela derivada da função aplicada no ponto xk menos 1. Então, a gente vai precisar dar um chute inicial e, a partir disso, a gente vai dando as nossas iterações. E aqui eu tenho a interpretação geométrica do método de Newton. Então, dado o meu valor xk, como que eu faço para descobrir o valor de xk mais 1? O próximo termo, Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu ponto xk, f de xk, que é esse ponto aqui, e vou traçar a reta tangente à minha função, passando por esse ponto. E aí, a gente vai ter, então, a reta tangente aqui, e o ponto de interseção da reta tangente com o eixo x vai me determinar quem que é o xk mais 1, tá? E aí, depois eu vou fazendo, repetindo esse processo até que algum critério de parada seja satisfeito. E também, devido à sua interpretação geométrica, o método de Newton pode ser chamado de método das tangentes. Então, vamos utilizar o VCN para a gente poder determinar qual que é a menor raiz positiva dessa equação, 4 cosseno de x igual a e elevado a x. Utilizando o método de Newton, a gente vai adotar como critério de parada a diferença em módulo do xk com xk menos 1 sobre o módulo de xk menor do que 10 elevado a menos 2. No método de Newton, a gente precisa determinar um chute inicial para poder começar a rodar o algoritmo. Então, aqui eu vou desenhar o gráfico da minha função. Como aqui eu não tenho exatamente igual a zero, Então, eu vou passar o e elevado a x para o outro lado, vai ficar a minha função f de x como sendo 4 cosseno de x menos o e elevado a x. E aqui a gente usa uma ferramenta gráfica para a gente ter uma ideia mais ou menos de onde se encontra a minha raiz, porque aí o meu chute inicial vai fazer o meu algoritmo ser mais rápido. Então, aqui, como a gente tem uma função que ela é periódica, porque envolve o cosseno, para cá tem, continua o gráfico dessa função, ele está pedindo como sendo a menor raiz positiva. Então, é essa aqui, ó. Tá aqui, próximo do 1. Então, vamos lá para o VCN, e a gente vai resolver esse problema utilizando o nosso VCN. Então, aqui, pessoal, a gente vai ver o cálculo de raízes, método de Newton. Vou marcar aqui, o meu critério de parada é esse. Vou digitar a minha função, 4 vezes cosseno de x menos a exponencial de x. Aí aqui eu posso dar a derivada da minha função, que é tranquilo, Então vai ficar menos 4 vezes seno de x menos a derivada da exponencial, que é a própria exponencial. O meu x inicial é 1.
e a minha precisão é de 0,01. Então, eu vou calcular e eu obtive, então, 3 interações e o resultado é que meu x é igual a 0,90479, né? Então, a gente vai ter uma aproximação aqui para a nossa raiz. Dentre as vantagens do método de Newton, a gente pode destacar a sua eficiência, né? Então, é um método que, em geral, ele é muito eficiente. E ele também tem uma certa rapidez no processo de convergência. Das desvantagens, a gente pode até falar sobre a necessidade da obtenção da derivada, que pode ser impossível em determinados casos, né? Às vezes a função é muito complicada e a derivada é mais complicada ainda, ou até mesmo muito difícil de encontrar o f' de x. Além disso, a gente tem que calcular o valor de f' de x em cada interação. Ele é mais difícil de implementar comparado com o método da abscissão e o método da falsa posição. Um outro ponto é que o método de Newton ele vai oscilar em torno de uma posição de máximo ou mínimo, ou um ponto que esteja próximo da raiz. Então, o que acontece? Às vezes a minha função tem múltiplas raízes, e você está querendo chegar numa raiz e, à medida, né, que está passando o algoritmo, você chega próximo das outras raízes. Então, o que acontece? Com isso, você vai ter uma inclinação que é próxima de zero. E aí, na fórmula de Newton-Raphson, você está dividindo por zero. Quando você tem, né, a inclinação no f' de x é igual a zero, você vai estar dividindo por zero. Então, a solução ela vai ser mandada para longe da área de interesse. Então, vai ficar oscilando ali e pode ser que o método não convirja por isso. E a convergência depende da natureza da função e da precisão da aproximação inicial. E boas aproximações, elas vão depender, em geral, do conhecimento das condições do problema físico ou dos artifícios gráficos, né, que vão fornecer informação sobre o comportamento da função. E aí, na hora de fazer a implementação do método, né, tem que levar em consideração o programa. Ele tem que ser planejado para reconhecer se a convergência é lenta, né? Se acontecer algum problema ali, você está convergindo, mas de forma lenta, ou se é uma divergência, né? Que você tem que levar isso em consideração na hora de fazer o código. Então, pessoal, na próxima aula a gente vai finalizar as raízes de equações com o método da secante. Espero vocês. Até mais!